povo bonito! Oi. Tudo bem por aí? Como é que tá? Tudo bem? Mais um vídeo aqui pelo canal Vida Incrível. E hoje chegou a vez de Annelise Freitas, às vezes conhecida como Rô, abrir seu coração. Porque ela me incentivou a falar sobre os meus maiores demônios, né? A gente teve aquele vídeo do alcoolismo. E agora chegou a vez dela! Mas essa é que é a intenção mesmo desse canal, é a gente tratar dos nossos problemas, porque certamente se é nossos problemas, tem outras pessoas e várias pessoas que nos assistem que também passam por isso. E a gente falar sobre isso é uma forma de lidar com isso, né? E sobre o que nós vamos falar hoje, dona Annelise? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Esse é um assunto que agora com a pandemia, muitas pessoas não sabiam que sofriam de ansiedade e descobriram ou passaram a sofrer de ansiedade em virtude, né, da pandemia. Então hoje a gente vai falar disso, que é algo que eu sofro. Tu é ansiosa, amor? Nossa, eu nem notei. Não tinha notado? Não, passou despercebido. Tu vê só, engano bem. Engana? Então, deixa eu contar pra vocês como que começou. Como que eu descobri que a minha ansiedade não era só uma ansiedade normal, né? Todo mundo é um pouquinho ansioso, mas descobri que a minha ansiedade era um problema, né? Eu tive, há uns anos atrás, uma perda, eu perdi um ente num acidente de carro. E quando eu fiquei sabendo da notícia que tinha acontecido esse acidente, eu fiquei sabendo que uma das pessoas que estavam no veículo tinha falecido e a outra pessoa estava no hospital. Só que eles não sabiam identificar porque nenhuma das pessoas estava com documento, né? Não estava portando documento no bolso, né? Isso levou em torno de 1-2 horas até que nos deram a notícia que tinha sido o meu ente que tinha falecido. E essa espera por ficar sabendo, ela é aflitante, é horrível. E depois disso, eu passei a ter crises de ansiedade. Então, qualquer coisa que me deixava aflita na espera por alguma situação, seja ela boa ou ruim, me dava crises de ansiedade. Isso com quantos anos? Isso eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos. Então, foi bem cedo, assim. Foi bem difícil. E como que é pra mim, né, pra mim ser uma pessoa ansiosa? Eu costumo dizer que sofrer de ansiedade é como se a gente tivesse uma bomba relógio no lugar do coração, só que sem horário. Então a gente sabe, né, que ela vai explodir, a gente só não sabe qual a hora e onde, né, quando. E aí só o fato de tu já não estar no controle já te gera o próprio caos dentro de ti. É como se tu fosse o teu pior inimigo, né? Exatamente. Então, as crises de ansiedade, elas são desesperadoras. Eu já conversei com algumas pessoas que também têm ansiedade e o que a gente nota, né? O que nós ansiosos notamos? Que as pessoas que convivem conosco, isso o Bruno talvez possa dizer, elas enxergam, estou tendo uma crise de ansiedade. Tá bem, tu tá, né, tá irritada, tá tensa, tá com uma agitação excessiva. Mas isso pra nós é só a ponta do iceberg. A gente tem uma série de coisas, então a gente tem dor de cabeça. Eu já sofro de enxaqueca, né? Então quando eu tô ansiosa, a minha dor de cabeça ela vai ao extremo. Então eu tenho uma dor de cabeça, o peito começa a apertar e é um incômodo no peito assim, que parece que o peito vai explodir, tu não sabe nem direito o que tu tá sentindo. Eu fico muito tensa. Então, eu sinto muita dor nas costas e no pescoço. E eu já tenho cirurgia na coluna também. Então, isso se soma a um monte de problemas junto. Dependendo da situação, isso eu já li vários artigos que dizem que os sintomas, eles podem variar muito de pessoa para pessoa. Mas, dependendo da situação, eu tenho tontura, eu tenho enjoo. Uma das coisas que eu notei que sempre quando eu estou ansiosa, estou tendo uma crise de ansiedade, eu vou urinar com frequência. Eu tô toda hora no banheiro. E aí eu já noto que quando eu vou indo no banheiro, assim, eu estou tomando bastante água, ok, mas eu tô indo no banheiro muito, muito seguido, é porque eu tô num início de crise de ansiedade. Tu é ansiosa até pra fazer xixi. Exatamente. Nossa senhora. E tudo isso dentro da tua mente. É muito louco, né? Porque é algo que tá dentro da tua mente e começa a atingir o teu físico.
uma doença Nossa. totalmente inexplicável, assim, né? Não, é maluco. Tá, e tem gatilhos que te levam a ser ansiosa, ou a ter ansiedade. Alguma coisa acontece e aí tu começa a se preocupar e aí desencadeia tudo isso aí? Sim, tem. Eu vou começar por um gatilho que eu descobri recentemente, que é o álcool. Eu não sabia que o álcool causava crise de ansiedade, mas recentemente não, mas nessa convivência com o Bruno, e o Bruno ele já tem uma resistência maior ao álcool, então eu acompanhava ele na bebida. No dia seguinte, quando vinha a ressaca, eu notava que eu tinha crises de ansiedade sempre. E aquela ansiedade, ela era um misto, porque parece que tu ficava depressivo como se o mundo fosse acabar e todas as dores possíveis que tu podia sentir, tu sentia no corpo. E aí eu comecei a notar que isso acontecia sempre quando eu estava de ressaca. O álcool piorava as crises de ansiedade, na verdade. Exatamente. Mas talvez eu não fosse ter aquela crise, sabe? Tá. Talvez eu não fosse ter aquela crise, mas como eu bebi, né? O álcool já te deixa... O álcool, ele é aquela coisa que, se tu tá feliz, ele eleva a tua felicidade. Agora, se tu tá com um probleminha, um sintomazinho ruim, ele vai e te joga lá no fundo do poço. Joga. Esse é um assunto que a gente já trouxe aqui no canal, né? Até se tu não viu o vídeo sobre a questão do alcoolismo que eu enfrento, o vídeo tá aqui no card, dá uma olhada. Esse que tá aparecendo aqui agora, a gente falou sobre isso, da mesma forma que a gente tá falando aqui sobre a ansiedade. Mas bem interessante. Mas vamos seguir aqui. Mais algum gatilho além do álcool? Eu notei também que o consumo de informação excessiva me levava a ter crises de ansiedade. E eu acho que isso acontece para a maioria das pessoas que são ansiosas. A gente está vivendo uma era onde a gente é bombardeado por informação o tempo inteiro. Muita então, informação. assim, tu acorda de manhã, qual é a primeira coisa que tu faz? Tu vai se atualizar de tudo que tá acontecendo, tu pega o celular. Exatamente, aí tu pega o celular, tu vai ver o jornal, tu vai ver o Instagram, tu vai ver o Facebook, o Twitter, né? E aí tu é bombardeado de informação. Então, 6 da manhã, tu acordou e tu já é bombardeado de informação. E ao longo do teu dia, tu é exposto o tempo inteiro. E tem uma coisa também que eu acho que pode piorar a tua situação, e eu sinto até em mim, como a informação negativa, que é tipo a morte, o acidente, dá mais clickbait, ou seja, dá mais interesse. Os grandes canais de comunicação priorizam esse tipo de informação, então logo cedo tu é bombardeado já por notícias ruins. Sim. Eu acho que também isso pode atrapalhar, né? Sim, até porque isso me remete ao trauma que gerou a minha ansiedade. Exato. Então eu acordo de manhã vendo ali, vou ver o jornal, acidente de carro mata 3 pessoas na cidade tal. Nossa, já acorda no bad. Já até me arrepiei aqui, sabe? Isso... Já começa naquele assim, podia ser eu, sim, podia ser minha família, nossa, aí já começa a ficar com medo de andar de carro. Sim, é horrível. É complicado. E isso é tão ruim que, por exemplo, se o Bruno vai viajar e eu não vou junto, eu não estou no controle. Não que quando eu esteja junto eu vou estar no controle. Coisa. Não vai mudar, porque se for pra acontecer alguma coisa, vai acontecer eu estando junto ou não estando. Mas parece que o não estar junto faz parecer que tu não está no controle de que vai sair tudo bem. E isso causa um nervoso, um desespero ali em ti, e isso te gera uma ansiedade. Tá, mas e se acontecer alguma coisa? E se eu tivesse junto? E se eu tivesse junto, eu não poderia fazer nada, porque se fosse pra acontecer, iria acontecer. Mas na mente do ansioso, tu fica pensando como se tu fosse um super-herói e tu estando junto, tu ia salvar tudo, né? É muito maluco. O sentimento de culpa é algo que causa ansiedade. Recentemente, eu passei por uma série de mudanças na minha vida e eu senti, ainda sinto em alguns momentos, uma culpa por algumas situações. Então isso me leva, quando eu venho a pensar nisso, me leva a ter crises de ansiedade, sentimento de inferioridade. Eu acho que isso é algo que também um dia a gente pode falar sobre isso, que as pessoas estão enfrentando muito, porque nas redes sociais a gente vê muitas pessoas com corpos e vidas perfeitas e a gente automaticamente fica se comparando e a gente se sente inferior. Então quando tu vê aquela pessoa lá toda perfeita, viajando o mundo com o corpo perfeito, tu começa a se comparar e não é bem assim que as coisas funcionam, né? Não é bem assim que a gente só tá vendo ali um retrato, né? A gente só tá vendo um retrato da vida da pessoa. Um recorte da vida da pessoa. Isso, mas pra gente acaba gerando a comparação e vem o sentimento de inferioridade. Uma coisa também bem maluca, que eu não gosto muito de ambientes muito lotados, aquela coisa com multidão de pessoas, assim.
Inclusive eu evito isso em show, assim, se eu puder ficar num lugar mais reservado, eu prefiro ficar, porque eu já notei também que isso, aquela coisa de muita gente ali amontoando, calor, isso gera bastante ansiedade. Acho que assim, de cabeça agora, são os principais gatilhos. Sabe que às vezes pra mim é difícil, eu que convivo com a Anne e que é conviver com uma ansiosa, digamos assim, pra mim é difícil identificar, sabe, quando isso está acontecendo, né? E até de lidar, às vezes eu não sei o que falar, eu não sei se... Porque às vezes falar, não, relaxa, vai ficar tudo bem, não é o suficiente, né? Não é o que a pessoa quer ouvir. Mas se eu pudesse resumir como é conviver com uma ansiosa ou com um ansioso, é algo mais ou menos assim, ó. É tipo assim, domingo vai acontecer alguma coisa. E existe uma possibilidade de domingo essa coisa sair errada. E pode ser uma coisa mínima, tipo assim, domingo tu vai pra praia, a gente vai pra praia e pode vir a chover. Tu não sabe se vai chover ou não. Né? É uma possibilidade, tem 50% de chance de chover e 50% de chance de não chover, tô dando um exemplo, né? Mas só pelo fato dessa possibilidade de poder chover estar sendo cogitada, eu já vejo que ela fica extremamente preocupada com isso, e isso é lá em domingo, e hoje é quarta, por exemplo, e aí ela sofre com uma antecedência com algo que pode nem vir a acontecer. E aí, às vezes, chega o domingo e sai um solaço, entende? Mas ela sofreu quarta, quinta, sexta com aquilo, aí até que parece que ela entra numa briga com ela mesma, daí ela supera, esquece e chega no domingo e dá tudo certo. Então é algo muito louco, que é como se fosse sofrer com um futuro que pode não acontecer. Exatamente. Sofrer com um futuro que pode não acontecer. E aí, isso em todos os âmbitos, né? Profissionais, pessoais, em tudo. Com certeza. E aí é um desafio, assim, porque tu tem que ter muita paciência, tu tem que entender. E nem sempre o dia que a crise de ansiedade vai vir é um dia que tu está extremamente bem, Exato. sem nenhum problema, né? Isso que o torna difícil, né? Que eu também tenho os meus problemas. E aí, às vezes, ela tá precisando da minha ajuda e eu também tô precisando da ajuda dela. Daí fica assim, meu Deus, e agora? Quem que vai ser o mais forte aqui? É complicado, mas aí a gente tenta se ajudar do jeito que dá, né? E aí, pra se ajudar, tem algumas diquinhas que a gente trouxe aqui, né? Tu trouxe, sim. Tu separou pra galera, né? É assim, gente, tanto pra quem é ansioso quanto pra quem convive com ansioso, o manter a calma, tipo, fica calma, normalmente ele não é bom de tu falar. Porque a gente não tá calmo. Quando tu tá tendo uma crise de ansiedade, tu não tá calmo, pelo contrário, teu pensamento tá extremamente acelerado, tu tá irritada, o teu coração tá parecendo que vai sair pela boca, tu tá com um misto de sentimentos. Então a pessoa te falar, fica calma, não vai te ajudar, pelo contrário. É a primeira coisa que a pessoa que tá ali convivendo contigo, ela vai te falar, e não ela não tem culpa, ela só quer ajudar. Mas é muito interessante que a pessoa que convive com o ansioso, ela comece a entender um pouco mais sobre a ansiedade. Existem pessoas, e eu já convivi com uma pessoa que disse pra mim assim, isso é frescura, isso não existe. Não, isso já é comprovado que existe, isso é uma doença e precisa ser tratada como uma doença. Então, se tu é um pai, uma mãe, um marido, um namorado, um irmão e tu convive com uma pessoa que tem ansiedade, nunca diga pra pessoa que é uma frescura, né? Não peça pra ela ficar calma. Tenta entender como que tu pode ajudar, tenta entender qual é a situação, lê um pouco sobre isso pra que tu possa fazer algo pra ajudar, sabe? E também, se tu é uma pessoa ansiosa, ou se tu começou a notar que tu era uma pessoa um pouco ansiosa, tipo, nossa, eu vou viajar final de semana, eu tenho que fazer a mala, tu já tá pensando na segunda-feira, ok. Agora, se tu começa na segunda-feira pensar que tu tem que viajar no final de semana e isso já te causa dor física, tu já começa a sentir uma série de pensamentos, tá, mas e se chover, mas e se... Talvez isso não seja uma ansiedade normal e tu precise conversar sobre isso, tá? É muito importante falar isso, muito importante falar com alguém, seja com uma pessoa que convive contigo, seja com um psicólogo. Eu acho que terapia é algo que eu vou defender a minha vida inteira. Que é sempre bom tu fazer terapia. Buscar um profissional que sabe das coisas, né? Isso. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, né? Se todo mundo fizesse terapia, a gente não teria tantas coisas, tantos problemas no mundo. Mas isso é assunto para outro dia. Eu acho que o ansioso, ele precisa de ajuda, né, terapêutica. Mas também,
Uma coisa que eu notei que funciona muito pra mim, e eu acho que isso deve funcionar pra todo mundo e pra outras doenças também, é a atividade física. Se eu estou fazendo atividade física regular, nossa, eu me sinto muito melhor. Parece que as minhas crises de ansiedade, elas são muito mais espaçadas. Então a atividade física, acho que ela é bem importante. Sempre que puder fazer uma atividade física, descobrir uma atividade física que tu gosta, isso vai te ajudar. Aprende a se conhecer, né? Saber quais são os teus gatilhos, porque os meus gatilhos não necessariamente são os mesmos teus, né? Verdade. Cada pessoa tem um tipo de gatilho, então entender quais são os teus gatilhos emocionais vai te ajudar muito a controlar e a prevenir, né, de tu ter uma crise de ansiedade. E tem uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, que eu aprendi a fazer, foi usar os óleos essenciais. O de lavanda, pra mim, é o melhor, assim. Eu passo ele na ponta do pé, passo ele na ponta do nariz e nas têmporas antes de dormir, isso me ajuda a dormir bem. Porque muitas vezes, a maioria das pessoas que têm ansiedade, elas têm as crises quando cai o dia, né? Quando vai pra noite, porque é quando tu começa a pensar na série de coisas que aconteceu no dia, ou na série de coisas que tu tem pra fazer no dia seguinte, e aquilo já te causa um desconforto, e aí tu vem até uma crise de ansiedade. Então, dormir com óleozinho essencial é muito bom, ajuda bastante. Eu gosto da casa sempre bem cheirosinha, esses cheirinhos ajudam, eles proporcionam uma sensação de bem-estar pra gente. E aí, com o tempo, tu vai descobrindo coisas que te fazem bem, né? Eu e o Bruno, a gente fez um combinado. Eu tô em casa e ele trabalhando no corporativo. Então, algumas vezes ele faz home office. Esses dias normalmente são mais tranquilos, porque eu converso com ele. Mas eu trabalhando em casa, eu não tô conversando o tempo inteiro com outras pessoas, com a agitação das pessoas ali no ambiente. Então, muitas vezes eu tinha crise de ansiedade e eu, no meio do dia, ligava pra ele. Só que às vezes ele tá numa reunião, ele tá num momento estressante do dia, né? Nem sempre ele tá ali disponível pra conversar comigo. E aí a gente fez um combinado, que foi até uma sugestão, acho que foi uma sugestão de uma amiga, né? Não lembro quem que comentou, pra gente ter uma caixinha e nessa caixinha a gente colocar mensagens positivas um pro outro. Então nessa caixinha tem mensagens dele pra mim, seja vai ler um livro, deita na rede, toma um banho gelado, passa um hidratante gostoso, sabe? Vai dar uma volta na rua. Mensagens pra me estimularem a sair daquele pensamento que eu estava e pensar em algo bom. Aí a gente colocou isso nessa caixinha aqui. E aí a gente combinou que quando eu tivesse uma situação em que eu estivesse me sentindo ansiosa, né, tendo uma crise de ansiedade ou sentindo que eu pudesse estar perto de uma crise, eu ia abrir a caixinha, pegar um bilhetinho, ler o bilhetinho, independente do que tivesse escrito. Às vezes poderia ser só uma mensagem, tipo, só pra te lembrar que você é linda. Isso já ia rir, eu já ia sair já ia pensar em outra coisa. Se fosse, vai dar uma caminhada de 15 minutos, eu teria que sair pra dar uma caminhada de 15 minutos. É isso, né? São dicas para melhorar aquele momento. E aí, como ela não sabia o que era, né? Ela não sabe o que ela vai tirar, ela não sabe o que eu escrevi. Essa, digamos, diversificação das coisas que estão ali dentro ajudam de certa forma, porque são coisas diversas que eu conheço ela um pouco melhor, escrevo e sei que fazem bem para ela. Exatamente. Deixa eu até ver o que tá escrito nesse aqui, vamos ver se dá pra gente mostrar. Tipo... Ó, constância, não desanima, vamos, stories, rios. Eu gosto muito do Instagram, né, eu defendo muito o Instagram, gosto muito, então, às vezes quando eu tava tendo crises de ansiedade, eu sumia 2 ou 3 dias e não postava nada. E pra ele que já me conhece, ele já sabe que se eu não apareci, é porque eu não tô bem. Então, a gente combinou também que se isso é algo que me faz bem e eu gosto, eu vou postar independente de estar bem ou não. Então, eu vou tentar aparecer, até porque muitas vezes tu compartilha algo bom teu ou compartilha a tua rotina e as outras pessoas, elas conversam contigo, elas se identificam com aquilo, trocam ideias contigo e isso te faz bem. No meu caso, me faz bem, então foi por isso o recadinho. Mas acho que é isso que a gente queria compartilhar sobre a ansiedade nesse primeiro momento. Se tu sente que tu é uma pessoa ansiosa, busca conversar com alguém. A importância de falar é crucial e nunca ter vergonha. A gente não precisa ter vergonha dos nossos problemas, pelo contrário, são os nossos problemas que nos tornam as pessoas fortes que nós somos.
E se nós somos o que nós somos hoje é por tudo que nós já passamos. E isso que nós passamos inclui os nossos problemas. Então nunca tenha vergonha de falar sobre os seus problemas. Com certeza. Espero também que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, né? Com certeza. Manda para alguém que tu conhece que tem ansiedade, ou que tu nota que é muito ansioso, às vezes talvez ele sofra com isso e nem saiba, Sim, né? nem saiba. Então Nem saiba que compartilha é com essas isso. pessoas, né? E é isso. É isso. Deixa comentários. Se quiser compartilhar as tuas experiências, né? Seja tu uma pessoa ansiosa, seja tu uma pessoa que convive com uma pessoa ansiosa, ou se tu não convive com ninguém, que bom, né? Mas deixa um comentário pra gente saber, pra gente conversar um pouco sobre isso, é bem importante. E é isso. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Beijão. Beijo. Se inscreve no canal, ativa o sininho.